O dia ainda não tinha nome quando Jonah empurrou a porta da casa e deixou que o ar frio da madrugada lhe mordesse o rosto. O céu era um azul raso, quase cinza, e as estrelas se despediam sem pressa. Aquele era o horário em que o deserto falava mais baixo, e antes do sol subir e fazer tudo sangrar luz. Jonah gostava desse silêncio inicial. Não por paz, mas por hábito. Havia aprendido que o mundo era menos cruel quando ainda não tinha acordado por completo. Ele caminhou até o curral com passos medidos, sentindo a terra dura sob as botas gastas. O rangido distante do moinho de vento marcava o tempo como um relógio velho demais para se importar. Jonah verificou a cerca, apertou um arame solto, endireitou um poste que insistia em tombar. Trabalho simples. Trabalho que não exigia lembranças. Ainda assim, algo estava errado. Não havia pássaros. Nem o rasgar apressado das asas pequenas que costumavam fugir quando ele se aproximava. O vento, sempre presente, parecia ter prendido a respiração. Jonah parou, apoiando as mãos nos joelhos por um instante, e escutou. O silêncio não era vazio. Era tenso. Como a pausa antes de um tiro. Ele endireitou o corpo devagar, os olhos varrendo o horizonte. O deserto se estendia em ondas de terra seca e arbustos retorcidos, manchas escuras contra a luz crescente. Jonah conhecia aquela terra como se fosse uma extensão do próprio corpo. Cada sombra tinha um lugar certo. Cada elevação contava uma história. E havia algo fora do lugar. Ele caminhou em direção à linha de mesquites que cresciam tortas, sobrevivendo por pura teimosia. Foi então que viu a mancha escura na areia. À primeira vista, pensou ser um animal abatido por coiotes. A postura errada, o corpo largado de lado. Mas à medida que se aproximava, o formato se tornou humano demais para ser ignorado. Jonah parou a poucos passos de distância, a mão indo instintivamente até o rifle pendurado no ombro. Era uma mulher. A Apache. Ele soube antes mesmo de ver o rosto. Pelo corte das roupas, pelo modo como o corpo parecia ainda resistir, mesmo caído. A pele morena estava manchada de poeira e sangue. O cabelo negro, solto, grudava no pescoço e na testa. Ela estava caída parcialmente sob a sombra magra de uma árvore retorcida, como se tivesse tentado alcançá-la e falhado nos últimos passos. Jonah se agachou com cuidado, mantendo distância. Os olhos dele desceram até o flanco da mulher, e então o estômago se contraiu. Havia sangue demais. Um buraco irregular rasgava o tecido à altura das costelas. O vermelho escuro já havia se espalhado pela areia, formando uma poça espessa, quase negra. O cheiro metálico era forte, misturado ao pó quente do deserto. Um tiro. Provavelmente de rifle. Limpo o suficiente para atravessar, cruel o bastante para não matar de imediato. Ela ainda respirava. O movimento era quase imperceptível, um leve estremecer do peito, como se o corpo estivesse discutindo com a morte quem tinha mais direito àquele espaço. Jonah ficou imóvel por um longo momento, observando. A mulher não abriu os olhos. Os lábios estavam secos, rachados. A mão direita ainda segurava uma faca curta, os dedos rígidos ao redor do cabo. A Apache. Ferida. Viva. Era o tipo de equação que só terminava de um jeito ruim. Jonah se levantou lentamente e deu um passo para trás. O instinto, afiado por anos de sobrevivência, gritou a resposta mais simples: ir embora. Deixá-la ali. O deserto cuidaria do resto. Não seria a primeira vez que corpos voltavam à areia de onde nunca deveriam ter saído. E não seria a responsabilidade dele. Ajudá-la era perigoso. Não apenas por ela ser quem era, mas pelo que isso significava. Soldados patrulhavam aquelas terras. Procuravam qualquer desculpa para mostrar força. Um fazendeiro escondendo uma Apache ferida não teria explicação aceitável. Não para a lei. Não para os homens armados que a representavam. Ele pensou em virar as costas. Mas não o fez. Jonah respirou fundo e voltou a se agachar.
Estendeu a mão devagar, afastando a faca dos dedos dela com cuidado. Nenhuma reação. Os olhos dela permaneceram fechados, o rosto tenso, como se lutasse contra uma dor que não conhecia descanso. Droga, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele examinou o ferimento com um olhar prático, duro. Não era médico. Nunca fingiu ser. Mas sabia o suficiente para reconhecer quando um corpo ainda tinha chance. O tiro atravessara o flanco, saindo pelas costas. Não havia sinais óbvios de que o osso tivesse sido atingido. Isso não significava segurança. Apenas possibilidade. Jonah sentiu um peso conhecido se instalar no peito. Não era medo. Era cansaço. Um cansaço antigo, profundo, acumulado por anos de decisões que nunca traziam recompensa. Ele já tinha enterrado corpos demais. Amigos. Vizinhos. Uma vida inteira reduzida a covas rasas porque o mundo não se importava em ser justo. Ele não era herói. Nunca fora. Heróis morriam jovens ou viravam histórias contadas por outros. Jonah só era um homem que acordava todo dia e fazia o que precisava ser feito para continuar respirando. A mulher gemeu baixo. Um som quase animal, arrancado da garganta seca. Foi o suficiente. Jonah passou o braço sob as costas dela e o outro por baixo dos joelhos. O peso surpreendeu. Não era leve, apesar da aparência magra. O corpo estava quente, febril. O sangue manchou sua camisa no instante em que ele a levantou, escorrendo pelos dedos e pingando na areia. Ele rangeu os dentes, ajustou a pegada e começou a caminhar. Cada passo parecia mais longo que o anterior. O sol começava a subir, e a luz se espalhava sem piedade. Jonah sentia o suor escorrer pelas costas, misturando-se ao sangue dela. A respiração da mulher falhava de tempos em tempos, e ele apertava o passo, xingando em voz baixa quando o pé afundava em um trecho mais solto da terra. A casa surgiu no horizonte como uma promessa frágil. Madeira velha, telhado baixo, cercada por campos cansados. Não era um lar acolhedor. Era apenas um lugar que ainda não tinha caído. Jonah empurrou a porta com o ombro e entrou, levando consigo o cheiro do deserto e da morte iminente. Deitou a mulher na mesa grossa que servia tanto para refeições quanto para concertos. A luz que entrava pela janela estreita caiu sobre o rosto dela, revelando traços jovens demais para alguém que carregava tanta violência no corpo. Ele fechou a porta e ficou ali parado por um instante, observando. A casa parecia menor com aquela presença estranha. Mais vulnerável. Você vai me matar por isso, murmurou, sem saber se falava com ela, consigo mesmo ou com os fantasmas que insistiam em não deixá-lo em paz. Jonah foi até o armário, puxou uma caixa de madeira e a abriu. Dentro havia o pouco que ele guardava para emergências, agulha grossa, linha resistente, uma garrafa de álcool quase vazia. Ele colocou tudo sobre a mesa com movimentos mecânicos. Depois acendeu o fogão a lenha e colocou uma pequena panela no fogo. O cheiro de metal aquecido e álcool começou a se espalhar. Jonah limpou as mãos como pôde, arrancou o tecido rasgado ao redor do ferimento e respirou fundo ao ver a extensão do estrago. O sangue ainda escorria lento, teimoso. A mulher não acordou. Estava presa naquele espaço estreito entre viver e morrer, onde o mundo parecia distante demais para doer por completo. Jonah segurou a agulha sobre a chama até o metal escurecer. As mãos dele não tremiam. Não por coragem, mas por costume. Ele já fizera isso antes. E sabia que, mesmo fazendo tudo certo, ainda poderia não ser suficiente. Ele olhou para o rosto dela uma última vez antes de começar. Não sabia o nome. Não sabia a história. Só sabia que, se aquela mulher morresse ali, não seria por falta de escolha. Seria porque o deserto tinha decidido vencer. Do lado de fora, o sol subiu de vez, e o dia começou como qualquer outro. Dentro da casa, entre fogo, sangue e silêncio, Jonah Ali fez o que sempre fez quando o mundo lhe exigia mais do que ele queria dar. Ele escolheu.
A consciência voltou como uma lâmina mal afiada. Primeiro, dor. Uma dor funda, quente, que parecia crescer a partir do lado do corpo e se espalhar como fogo lento. Depois, o cheiro, e madeira velha, fumaça fria, algo amargo que lembrava plantas fervidas. Não era o deserto. Não era o vento. Não era o céu aberto. A Iana abriu os olhos de repente. O teto estava baixo demais. Feito de tábuas irregulares, escurecidas pelo tempo. Nada de azul infinito acima dela. Nada de nuvens. O pânico veio rápido, bruto, empurrando o ar para fora dos pulmões. Ela tentou se erguer num movimento instintivo, o corpo obedecendo antes que a mente alcançasse o perigo. A dor respondeu com violência. Um grito curto escapou de sua garganta enquanto o mundo girava. A ferida em seu flanco pareceu rasgar de novo, puxando um fogo tão intenso que a visão se encheu de manchas negras. A Iana caiu de volta sobre a superfície dura onde estava deitada, os dedos cravando no tecido áspero abaixo dela. Não faça isso. A voz veio firme, baixa, sem pressa. Ela virou o rosto com dificuldade. O homem estava a poucos passos de distância, encostado perto da porta. Alto. Ombros largos. O sol que entrava pela fresta iluminava metade do rosto marcado por linhas fundas, mais de trabalho do que de idade. Ele segurava um rifle, não apontado diretamente para ela, mas próximo o suficiente para não ser um acaso. Se tentar levantar agora, vai se abrir de novo, e continuou. E aí eu não costuro pela segunda vez. A Iana respirava rápido, os olhos atentos, calculando. A mão dela se moveu de forma quase invisível, procurando a faca que sempre ficava presa ao cinto. Não encontrou nada. O corpo inteiro se tensionou. O homem percebeu. A faca está ali, e disse ele, apontando com o queixo para um canto da mesa. Fora do seu alcance. Não vou fingir que confio em você. E você não precisa fingir que confia em mim. Ela manteve o olhar fixo nele, os músculos rígidos, pronta para atacar se fosse preciso, e mesmo sabendo que, naquele estado, isso seria mais orgulho do que estratégia. O homem não se aproximou. Não tentou acalmá-la com palavras vazias. Apenas ficou onde estava, sólido como um poste fincado na terra. Onde estou? A voz dela saiu rouca, quebrada pelo uso recente da dor. Na minha casa. A resposta veio simples demais para ser reconfortante. Por quê? Insistiu ela, os olhos estreitos. O homem deu de ombros. Por que você não morreu rápido bastante? A franqueza a pegou de surpresa. Ela esperava ameaça, desprezo, talvez mentira. Não aquilo. Ainda assim, o medo não cedeu. O mundo tinha lhe ensinado que homens brancos não ofereciam abrigo sem cobrar algo em troca. O tiro atravessou e ele continuou, como se estivesse falando do tempo ou da colheita. Entrou pelo lado, saiu pelas costas. Não pegou o osso. Isso foi sorte. Mesmo assim, você perdeu muito sangue. Pode não aguentar. Ele disse aquilo sem suavizar, sem baixar o tom. Não havia compaixão explícita na voz, mas também não havia prazer. Apenas constatação. A Iana engoliu em seco. A cabeça girava. A cada respiração, o lado do corpo ardia, lembrando-a de que estava viva contra todas as expectativas. Você me capturou? Perguntou. Se tivesse feito isso, você estaria amarrada, respondeu ele. E eu não estaria aqui sozinho. O silêncio se estendeu entre eles, pesado. A Iana deixou a cabeça cair de volta, os olhos ainda abertos, atentos a cada movimento dele. O homem permaneceu ali por mais alguns segundos, então se virou e foi até o fogão, onde uma panela pequena soltava um vapor ralo. Vou trazer água, disse. Devagar. Se tentar alguma coisa, não vai acabar bem para nenhum dos dois. Ela não respondeu. Não precisava. Os dias seguintes se confundiram num emaranhado de dor,
febre e breves momentos de lucidez. Às vezes, Aiana acordava com o corpo tremendo, o suor encharcando o lençol fino. Outras vezes, afundava num sono pesado, povoado por imagens quebradas do deserto, de gritos, de tiros ecoando onde só deveria haver vento. O homem, em Jona, como ela ouviu ele se chamar uma vez, falando sozinho, estava sempre ali. Não o tempo todo. Ele não vigiava como um carcereiro. Mas sempre que a febre subia ou que ela se movia demais, ele surgia, silencioso, trazendo água, trocando os panos do curativo, murmurando instruções curtas. Beba. Não se mexa. Vai arder. Ele cuidava dela como cuidaria de um animal ferido e com atenção, sem sentimentalismo. Não fazia promessas. Não dizia que tudo ficaria bem. Apenas fazia o necessário. A casa era pequena. Um único cômodo maior servia de cozinha, sala e oficina. Um quarto separado, onde ela estava, mal cabia cama e uma cadeira. As paredes rangiam com o vento. À noite, o frio entrava pelas frestas, e Jona colocava mais lenha no fogão sem fazer barulho. Pela janela estreita, Aiana via a fazenda. Campos magros, a terra rachada em alguns pontos. Um moinho de vento gemia sem parar, como se reclamasse da própria existência. Não havia sinal de prosperidade ali. Apenas insistência. Sozinha com seus pensamentos, ela observava Jona quando ele achava que não estava sendo notado. Via a forma como ele se movia pela casa, economizando passos, energia, palavras. Um homem que aprenderá a viver sem testemunhas. O rifle nunca ficava longe, mas não parecia um objeto de agressão. Era uma extensão dele, como as mãos calejadas ou o olhar sempre atento. Não havia ódio nos gestos dele. Mas também não havia piedade fácil. Em uma tarde, quando a febre cedeu um pouco, Aiana conseguiu sentar-se apoiada na parede. Jona estava trocando o curativo. As mãos dele eram firmes, precisas. O toque doía, mas não era descuidado. Por que me ajudou? Ela perguntou de repente. Ele não parou o que fazia. Já respondeu isso antes. Não respondeu de verdade. Jona amarrou o pano limpo, deu um passo para trás e a encarou. O olhar dele era cansado, mais direto. Porque eu estava lá, disse. E porque já vi gente demais morrer sozinha achando que ninguém faria escolha diferente. Ela absorveu aquilo em silêncio. Não era uma resposta confortável. Mas era honesta. À noite, quando o vento crescia e fazia a casa estalar, Aiana permanecia acordada, escutando os sons de um mundo que não lhe pertencia. O render da madeira. O mugido distante do gado. O passo de Jona indo e vindo, sempre atento. Ela pensou em fugir mais de uma vez. Pensou em agarrar a faca, ignorar a dor, desaparecer na escuridão. Mas o corpo não obedecia, e algo mais a mantinha ali. Não gratidão. Não confiança. Algo mais cauteloso. Curiosidade. Jona, por sua vez, carregava o peso da presença dela como uma pedra no peito. Cada dia que passava aumentava o risco. Cada passo fora de casa, ele varria o horizonte com mais cuidado, atento a qualquer sinal de cavaleiros, de poeira levantada longe demais para ser natural. Ainda assim, quando trazia comida e caldo ralo, pedaços pequenos de carne seca, ele colocava tudo ao alcance dela e se afastava, dando espaço. Era o modo dele de respeitar limites que nenhum dos dois havia verbalizado. Eles não pertenciam ao mesmo mundo. Sabiam disso. Mas sob aquele teto simples, feito mais de necessidade do que de conforto, aprenderam a coexistir. Sem confiança. Sem promessas. Apenas com escolhas repetidas, silenciosas, que mantinham ambos vivos por mais um dia. E, naquela fronteira frágil entre o medo e o respeito, algo começava a se formar e não como laço, mas como entendimento. Um entendimento perigoso. Porque, no deserto, tudo que cria raízes acaba sendo testado pelo fogo. A recuperação não veio como uma vitória.
Veio como uma negociação diária entre o corpo e a dor. Aiana acordava todas as manhãs com o flanco ardendo, uma lembrança constante do quanto estivera perto do fim. O ferimento já não queimava como antes, mas pulsava fundo, como um aviso que não pretendia ser esquecido. Ainda assim, ela se levantava. Devagar. Primeiro sentando na beira da cama, respirando até o mundo parar de girar. Depois apoiando o peso nas pernas, sentindo-as tremerem como se não confiassem nela. Jonah observava à distância. Nunca dizia para ela ficar deitada. Nunca a mandava descansar. Apenas movia as coisas de lugar. Colocava a cadeira mais perto da mesa. Deixava os utensílios ao alcance da mão. Enchia o balde de água antes que ela percebesse que precisaria dele. Era a forma dele de ajudar sem humilhar, de reconhecer a força dela sem testá-la além do necessário. Aiana percebeu isso antes mesmo de entender. No terceiro dia em que conseguiu ficar de pé por mais de alguns minutos, ela foi até a porta. O sol da manhã bateu em seu rosto, quente e honesto, e por um instante ela fechou os olhos. O cheiro da terra seca, do esterco distante, do vento carregado de poeira, tudo aquilo lhe devolveu algo que a casa não podia oferecer, o horizonte. Ela deu 2 passos para fora e precisou parar. A perna fraquejou. Jonah apareceu ao lado dela sem alarde, colocando uma caixa de madeira baixa ali, como se sempre tivesse feito parte do lugar. Sente aí, disse apenas. Ela obedeceu, não por submissão, mas porque o corpo concordou. Daquele ponto, Aiana começou a se inserir nos dias de Jonah como alguém que não queria ser peso. Quando a dor permitia, ela ajudava. Descascava milho sentada. Limpava feijão em silêncio. Segurava ferramentas enquanto Jonah consertava algo que insistia em quebrar. Pequenas tarefas. Nada que exigisse força. Tudo que exigia atenção. Jonah nunca agradecia em voz alta. Apenas aceitava. E, de algum modo, isso valia mais. As noites trouxeram mudanças mais sutis. Depois que o fogo do fogão diminuía e a escuridão se assentava ao redor da casa, eles passavam a dividir o mesmo espaço sem a urgência do dia. Jonah sentava perto da porta, limpando o rifle ou consertando alguma peça de couro. Aiana ficava próxima à mesa, moendo grãos ou simplesmente observando o jogo de sombras nas paredes. O silêncio entre eles não era vazio. Era trabalhado, como a terra antes do plantio. Foi Aiana quem falou primeiro. Existem trilhas nas montanhas que só aparecem quando o sol está baixo, disse certa noite, sem olhar para ele. Pela manhã, parecem desaparecer. Mais à tarde, quando a luz bate de lado, o caminho se mostra. Jonah levantou os olhos do que fazia. Trilhas de caça. Trilhas de fuga. De migração. Ela girou a pedra devagar entre as mãos. Nosso povo se move com o tempo. Não luta contra ele. Aprende onde pisar para não deixar rastro. Ele assentiu, como se aquilo fizesse sentido de uma forma prática. Aqui, a gente aprende o contrário, respondeu. A deixar marca. Cerca, sulco, poste. Se não marcar a terra, ela não te reconhece. Aiana considerou aquilo por um momento. E mesmo assim, muitos vão embora. Jonah voltou a olhar para o rifle. Quase todos. Ele falou dos vizinhos que tinham desistido. Homens que haviam chegado cheios de planos e partidos em silêncio, deixando casas vazias que o vento reclamava depois. Falou da seca que durava mais do que qualquer promessa. Das colheitas que nunca vinham como esperado. Falou de mortes que ninguém registrou, de sepulturas improvisadas onde o nome só existia na memória de quem cavou. Ele não mencionou datas. Nem nomes. Mas havia algo no modo como a voz dele endurecia ao falar de certas ausências que dizia mais do que as palavras. Aiana escutava sem interromper. Ela falava do deslocamento do povo Apache como quem fala de algo vivo, não como lamento. Das crianças aprendendo cedo a caminhar em silêncio.
Dos anciãos que carregavam mapas invisíveis na cabeça. De como o mundo mudava rápido demais para quem tentava ficar parado. Não é fugir, e disse uma vez. É continuar. Jonah pensou nisso por dias. A sensação de refúgio começou a se formar ali, nos intervalos. Não como segurança real, mas como ilusão compartilhada. A casa, isolada no meio de nada, parecia fora do alcance do mundo. Como se o deserto tivesse decidido ignorá-los por um tempo. Mas Jonah sabia melhor. Ele percebia os sinais. Pegadas onde não deveriam existir. O silêncio excessivo em certos dias. O modo como a hiena ficava alerta quando o vento mudava de direção. Eles não falavam sobre isso, mas ambos sentiam. Algo os procurava, mesmo sem saber exatamente o que. Certa tarde, Jonah voltou mais cedo do campo e encontrou a hiena ajoelhada perto da mesa, tentando alcançar um saco de grãos que havia ficado alto demais. O esforço fez o rosto dela se contrair de dor. Antes que ela dissesse qualquer coisa, Jonah já havia movido o saco para baixo. Ela o olhou. Eu conseguiria. Eu sei, respondeu ele. Nada mais foi dito. Era assim que funcionava entre eles. O que não se dizia pesava tanto quanto o que era falado. À noite, quando o céu se enchia de estrelas e o mundo parecia grande demais para caber em uma vida só, Jonah ficava sentado à porta, olhando para o escuro. A hiena, do outro lado do cômodo, às vezes seguia o olhar dele. Você perdeu alguém, disse ela uma vez, não como pergunta. Jonah demorou a responder. Todos perdem. Nem todos ficam assim, ela replicou, suave. Ele soltou um ar lento pelo nariz. Alguns aprendem a enterrar melhor. Ela aceitou aquilo como resposta. Não pressionou. Entre seu povo, histórias só eram contadas quando estavam prontas para sair da boca. O vento soprou mais forte naquela noite, fazendo a casa gemer. A hiena puxou o chale em torno dos ombros e percebeu, com uma clareza desconfortável, que aquele lugar estava começando a parecer familiar. E isso era perigoso. Refúgios não duravam. Ela sabia. Jonah também. O mundo exterior não permitiria aquele equilíbrio por muito tempo. Homens armados não respeitavam silêncios. A lei não reconhecia escolhas feitas na solidão. E a guerra, mesmo distante, sempre encontrava caminho de volta. Mas, por enquanto, naquela casa marcada pelo tempo, dois estranhos dividiam algo raro, a decisão de não atravessar certas linhas. Não havia romance. Não havia promessa de futuro. Apenas uma intimidade contida, feita de gestos, olhares e escolhas repetidas. E, no deserto, isso era o mais próximo de paz que alguém podia esperar. Jonah sentiu antes de ouvir. Era um desconforto antigo, alojado em algum lugar entre o estômago e a nuca, como uma mão invisível apertando devagar. O vento havia mudado de direção. Não soprava mais livre. Trazia consigo um peso estranho, um som abafado demais para ser natural. Ele largou a enxada onde estava e ficou imóvel, os olhos fixos no horizonte. Então veio o som. Baixo. Ritmado. Um tremor quase imperceptível no chão seco. Cascos. Muitos. Não gado. Não vizinhos. Jonah conhecia a diferença. Aquilo era gente montada, avançando com propósito. Soldados. Ele contou os segundos em silêncio. A poeira ainda não era visível, mas o corpo dele já sabia. Virou-se e caminhou rápido até a casa, sem correr. Correr chamaria a atenção. Dentro, a hiena estava sentada à mesa, separando grãos, o rosto concentrado demais para alguém que também sentirá o aviso. Ela levantou os olhos no instante em que ele entrou. Eles vêm, disse Jonah. Ela não perguntou quem. O barulho aumentou. Agora era possível ouvir o render do couro, o metal batendo contra metal, vozes distantes carregadas pelo vento. Jonah cruzou a casa em passos largos, foi até o canto próximo à despensa e puxou uma tábua solta do chão.
A madeira rangeu baixo, revelando um espaço estreito, escuro, cavado ali muito antes daquela decisão. O cheiro de terra e raiz subiu imediato. Entre, disse ele. A Iana levantou-se sem hesitar. A dor ainda existia, mas não tinha voz naquele momento. Ela se ajoelhou, olhou para Jona uma última vez. Se eles me encontrarem, começou. Não vão, cortou ele. Não havia garantia naquelas palavras. Apenas intenção. Ela desceu para o espaço apertado, o corpo dobrando-se com cuidado, os dentes cerrados quando o flanco protestou. Jona fechou a tábua por cima dela, ajustando o chão até que a marca quase desaparecesse. Depois, espalhou um pouco de poeira por cima, como se nada tivesse sido movido. O som dos cavalos parou diante da casa. Jona respirou fundo, passou a mão no rosto e caminhou até a porta. Pegou o rifle e o deixou apoiado ao alcance, visível. Não como ameaça. Como linguagem. Quando abriu a porta, a luz do sol foi engolida por sombras montadas. Eram 5 homens. Uniformes gastos, botas sujas, rostos duros demais para serem jovens e jovens demais para carregarem aquele tipo de dureza. Um deles desmontou e deu 2 passos à frente. Tinha um bigode fino e olhos que não paravam quietos. Jona Ali? Perguntou. Sou eu. Estamos procurando uma mulher Apache, disse o soldado, sem rodeios. Foi vista ferida nesta região. Acusada de matar 2 dos nossos 3 dias atrás. Jona não reagiu de imediato. Apenas apoiou o peso em uma perna, como se estivesse cansado demais para se surpreender. Não vi ninguém, respondeu. Temos motivos para acreditar que ela passou por aqui. Muita gente passa por aqui, Jona rebateu. Nem sempre deixa rastro. O soldado estreitou os olhos. Podemos entrar? Jona deu um passo para o lado. A casa é pequena. Eles entraram mesmo assim. As botas pisaram na madeira, trazendo o mundo exterior para dentro. Jona ficou de lado, atento a cada movimento. Um dos soldados foi direto até a mesa. Outro abriu a porta do quarto. Um terceiro parou perto do fogão, mexendo com a ponta da bota em um balde vazio. Abaixo deles, no escuro, a Iana contava batidas do próprio coração. Cada passo acima soava como um trovão. A madeira rangia. A poeira caía em partículas finas, entrando no nariz, na boca. Ela respirava devagar, do jeito que aprenderá quando criança, escondida entre rochas enquanto inimigos passavam perto demais. O corpo doía, mas a mente estava clara. Se abrissem o assoalho, ela não sairia viva dali. O soldado do bigode se aproximou de Jona. Você mora sozinho? Moro. Não recebe visitas. Jona pensou em dizer que não. Mas a mentira absoluta sempre parecia mais suspeita. De vez em quando, e respondeu. Mas não ultimamente. O homem assentiu devagar, como quem já tinha decidido não acreditar. Encontramos sangue perto do rio, disse. Muito sangue. Jona deu de ombros. O deserto sangra fácil. Gente, animal, às vezes não dá para saber. Um dos soldados bateu com a coronha do rifle na mesa. O som seco ecoou pela casa. Não estamos brincando, Ali. A mulher é perigosa. Todo mundo é, e Jona respondeu, o tom firme, sem desafio. Depende de quem conta a história. O silêncio que se seguiu foi pesado. O soldado deu um passo à frente, ficando perto demais. Se estiver escondendo alguém, isso é traição. Jona sustentou o olhar. Se eu estivesse, você já teria notado. Era uma mentira calculada. Não por coragem. Por necessidade. O soldado encarou por longos segundos. Jona sentiu o suor escorrer pelas costas. Sabia exatamente o que estava em jogo. Se descobrissem a Iana, não haveria explicação possível. Não para eles.
Não para ninguém. Ele seria levado dali ou enterrado ali mesmo, e a casa viraria mais um pedaço de madeira abandonada no meio do nada. Abaixo do chão, Ayanna fechou os olhos. Pela primeira vez desde que acordara naquela casa, entendeu o peso da escolha de Jona. Ele não estava apenas ajudando. Estava se colocando do outro lado de uma linha que não se apagava. O soldado finalmente recuou um passo. Vamos dar uma olhada lá fora, disse. Eles saíram um a um, deixando o cheiro de couro e pólvora no ar. Jona acompanhou até a porta, observando enquanto montavam nos cavalos. Um deles ainda olhou para trás, desconfiado, antes de virar o animal. Se lembrar de alguma coisa, disse o homem do bigode, avise. Jona assentiu. Os cavalos partiram, levantando poeira. O som foi diminuindo até virar apenas vento outra vez. Jona fechou a porta. Encostou-se nela por um instante, os olhos fechados, o peito subindo e descendo devagar demais para alguém que acabará de escapar por pouco. Depois caminhou até a despensa e levantou a tábua. Ayanna saiu devagar, os músculos tensos, o rosto pálido. Quando ficou de pé, apoiou a mão na mesa para se firmar. Eles se olharam. Nenhum dos dois falou. O silêncio que se instalou não era o mesmo de antes. Era mais pesado. Mais definitivo. Ayanna foi a primeira a quebrá-lo. Eles voltarão, disse. Jona assentiu. Sempre voltam. Ela observou o homem à sua frente com novos olhos. Não como um estranho. Não como abrigo temporário. Mas como alguém que havia feito uma escolha irreversível. Você podia ter me entregado, disse ela. Podia, e concordou. Por quê? Jona demorou a responder. Quando falou, a voz saiu baixa. Porque algumas coisas, depois de feitas, não podem ser desfeitas. E eu já fiz. Ayanna sentiu um aperto no peito que não vinha da ferida. Aquela decisão não era leve. Não era impulsiva. Era o tipo de escolha que mudava o rumo de uma vida inteira. Ela inclinou a cabeça em respeito. Não gratidão vazia. Reconhecimento. Jona virou-se e começou a arrumar a casa, recolocando as coisas no lugar, como se a ordem pudesse conter o que havia sido quebrado. Ayanna permaneceu parada por um momento, sentindo o peso do que agora os ligava. Ele tinha cruzado um ponto sem retorno. E ela sabia que, a partir dali, nenhum dos dois sairia ileso. O amanhecer chegou pálido, como se o dia tivesse receio de se mostrar por inteiro. A luz escorreu devagar sobre a terra, revelando as mesmas cercas tortas, o mesmo moinho cansado, a mesma casa que agora carregava um peso a mais. Jona já estava acordado quando o céu começou a clarear. Não dormira de verdade. Apenas fechará os olhos entre um pensamento e outro, esperando o momento certo para aceitar o que sabia ser inevitável. Ayanna levantou-se em silêncio. O corpo ainda doía, mas a dor havia mudado de lugar. Não gritava mais. A acompanhava. Ela amarrou o pano limpo ao redor do flanco, com cuidado, testando a firmeza do nó. Cada movimento era consciente, econômico. Partir exigia precisão. Jona observava do outro lado do cômodo, encostado à mesa. Não perguntou o que ela faria. A decisão já tinha sido tomada antes mesmo de ser pensada em voz alta. Ficar significaria condená-lo. Cada dia mais aumentaria o risco, apertaria o laço invisível que os soldados haviam começado a puxar. É melhor agora, disse ela, por fim. Jona sentiu uma única vez. Ele foi até o canto onde guardava os mantimentos e voltou com um cantil cheio, um pequeno embrulho de pano e a faca. A mesma faca que estivera fora do alcance dela desde o primeiro dia. Ele a colocou sobre a mesa, empurrando-a na direção de Ayanna. Água suficiente para atravessar 2 dias, se andar cedo e parar antes do sol alto, e disse. Comida para um. Pouca, mas aguenta. Ela pegou o cantil, sentiu o peso, depois envolveu os dedos no cabo da faca.
reconheceu o equilíbrio da lâmina, como se reencontrasse algo que nunca deveria ter perdido. Obrigada, disse, simples. Jona deu de ombros. Vai precisar. Eles ficaram ali por um instante, frente a frente. Não havia urgência agora, apenas a certeza. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido comunicado em atos. Palavras seriam excesso. A Iana foi até a porta. Parou. Voltou-se para ele. Entre meu povo, disse, nomes são levados adiante quando alguém muda o curso de uma vida. Jona franziu levemente a testa. Não fiz isso. Fez, ela respondeu. Talvez não do jeito que imagina. Mas fez. Ela colocou a mão sobre o peito, num gesto antigo. Vou carregar o seu nome entre os espíritos. Para que saibam quem me virou o rosto quando a morte me chamava. Jona não sorriu. Não recusou. Apenas aceitou com um leve inclinar de cabeça, como quem recebe algo que não sabe onde guardar. Cuide-se, disse ele. Você também. A Iana cruzou a soleira da porta e saiu para o campo aberto. O ar da manhã era frio, honesto. Ela respirou fundo, sentindo o mundo se expandir outra vez. Caminhou sem pressa, mas sem hesitação, seguindo o limite onde a terra cultivada cedia ao deserto indomado. Jona ficou parado, observando. Ela se afastou aos poucos, a figura recortada contra a luz crescente. Primeiro, ainda nítida. Depois, menor. Até que se misturou às cores da terra, ao calor que começava a subir. O deserto a engoliu como sempre fazia, sem cerimônia, sem memória aparente. Quando ela desapareceu de vez, Jona virou-se. O campo ainda precisava de cuidado. A cerca caída não se levantaria sozinha. O moinho continuaria rangendo. A terra continuaria exigindo mais do que prometia devolver. Ele pegou as ferramentas e voltou ao trabalho, os músculos seguindo rotinas antigas. Mas algo havia mudado. Cada golpe na terra carregava agora uma lembrança. Cada olhar lançado ao horizonte trazia consigo a consciência de que escolhas não desaparecem quando a poeira baixa. Algumas pessoas passam como vento e rápidas, quase invisíveis, mas deixam raízes onde não deveriam existir. E raízes, Jona sabia, nunca são fáceis de arrancar. O deserto não esquece. Ele apenas espera. As marcas somem da superfície, os rastros são apagados pelo vento, mas as escolhas permanecem enterradas sob a areia, profundas, silenciosas. Sobreviver nunca foi apenas continuar respirando. Às vezes, sobreviver é carregar o peso do que se decidiu quando ninguém estava olhando. Jona Ali seguiu sua vida, como sempre fizera. A Iana seguiu a dela, guiada por trilhas que só aparecem quando a luz bate no ângulo certo. Eles não dividiram um futuro, nem precisavam. O que dividiram foi mais raro, um momento de humanidade em um tempo moldado pelo ódio. E isso, no Velho Oeste, já era um ato de resistência. Se essa história fez você sentir o peso das escolhas feitas no silêncio, deixe seu like. Comente o que você teria feito no lugar de Jona. E se inscreva no canal para mais histórias onde o Oeste fala baixo, e cada decisão ecoa mais alto que qualquer tiro.